Esse é o Café com o Teu Pai. Não, mentira, esse aqui não é o Café com o Teu Pai não, tá? Bota aquela tela preta e branca aí pra galera saber que isso aqui é uma zoeira, viu? Não é Café com o Teu Pai, mas eu queria trocar uma ideia com a torcida santista sobre algo que muito torcedor ele não quer saber, que muito torcedor não está interessado, mas que é sempre bom a gente falar sobre isso, sobre os contextos de partidas e características de jogadores e como essas duas coisas se casam. Mas antes de mais nada, claro, eu peço para que você se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha, dá essa força pro Camisa 3 continuar crescendo para que a gente possa levar vocês adiante. Fechou? Tamo junto. Eu sei que muito torcedor não dá a devida importância para os contextos das partidas, para a característica de alguns jogadores, e com certeza algumas pessoas vão achar que esse vídeo aqui é um tanto quanto sem noção, porque eu quero falar sobre o Cabalheiro. Eu sei que o Cabalheiro ele não dispõe do apreço da torcida do Santos, eu sei que o Cabalheiro ele não dispõe do carinho da torcida santista, mas alguns contextos e características eles precisam ser analisados para a gente entender como essas duas coisas elas andam lado a lado, e o Cabalheiro é um personagem muito bom para que nós possamos falar sobre essas duas coisas. O Cabalheiro, desde que ele chega no Santos, ele sempre demonstrou ser um jogador de duas características: de correria, de ataque aos espaços e de finalização das jogadas. Então, como funciona o jogo do Cabalheiro? O Cabalheiro ele vai correr nas costas do adversário, o Cabalheiro ele vai atacar os espaços nas costas do adversário, como eu falei, um jogador de muita correria, e ele vai finalizar as jogadas. Então, por exemplo, o Cabalheiro correu nas costas de um lateral, nas costas de um zagueiro. Ele vai chegar no fundo, ele vai cruzar. Ele não vai ter aquela paciência de trabalhar a bola atrás, de esperar um companheiro chegar, de tocar a bola, de ter um refino a mais na finalização da jogada. Ele não é esse tipo de jogador. E sabendo que o Cabalheiro tem essas características, o Cabalheiro ele se acha, ele consegue encontrar o seu habitat natural em partidas com um único contexto. E ano passado, em 2025, o Cabalheiro ele fez um jogo bom no Santos, que foi contra o Cruzeiro, lá em Minas Gerais. E como foi essa partida? O Santos tomou 1-0 no primeiro tempo, tomando sufoco pra caramba do Cruzeiro, e aí vem o segundo tempo, na época o Kleber Xavier faz algumas mudanças, coloca o Cabalheiro no jogo. E o Cruzeiro, jogando dentro de casa, com uma vocação ofensiva muito grande, veio pra cima do Santos. Deu espaços pro Santos contra-atacar. E o Cabalheiro se sentiu muito à vontade nesse contexto da partida, porque ele tinha espaço para correr, ele tinha espaço para fazer aquilo que ele sabe de melhor. E como foi o primeiro gol do Santos, o gol de empate contra o Cruzeiro? O Cabalheiro indo no fundo e cruzando a bola para o Guilherme, ou seja, finalizando a jogada do jeito que ele sabe. Segundo gol do Santos, o gol da virada. A bola que o Guilherme recebe e domina, o Cabalheiro com muito espaço para correr, fazendo o que ele gosta, recebe nas costas do zagueiro, bate e faz o segundo gol do Santos. E o Cabalheiro, depois disso, não teve muito espaço, até mesmo iniciou 2026, um jogo na Vila contra o Novo Horizontino, em que a torcida pediu a cabeça do Cabalheiro naquele jogo, por conta do Robinho Júnior, enfim. Saiu, foi pro Portsmouth, disputou a Copa do Mundo, voltou pro Santos. E muita gente achou que o Cabalheiro ele seria renegado depois da volta dele. Só que o Cuca viu alguma coisa no Cabalheiro e começou a incluir o Cabalheiro na lista de relacionados para as partidas, começou a levar o Cabalheiro para os jogos, e o Cabalheiro ele passou de um possível renegado para a primeira opção saindo do banco. Foi assim contra a Chapecoense e foi assim contra o Remo. Porém, contudo, todavia, entretanto, não sei se o Cuca entendeu muito bem o contexto de jogo que o Cabalheiro ele melhor se encontra, em que ele se sente mais à vontade. Porque tanto contra a Chapecoense contra o Remo, foram duas partidas em que os adversários estavam jogando atrás da linha da bola, os adversários estavam jogando no seu campo de defesa, se fechando, se defendendo, e o Cabalheiro não tem características para jogar uma partida dessa forma. Para jogar um jogo dessa forma, você precisa ter jogadores que quebram linhas, jogadores associativos, jogadores de drible, e o Cabalheiro não é uma coisa nem outra, tá? E aí, ele foi mal nesses dois jogos, muita gente criticou as escolhas do Cuca, porém, não quero aqui dizer que eu sou o dono da razão, mas depois dessas duas partidas eu falei, olha, o Cuca tá utilizando o Cabalheiro no contexto errado, o Cuca tá utilizando o Cabalheiro da maneira errada. E eu não quero aqui ser advogado do diabo, tá, rapaziada? Mas já fazendo esse papel, eu falei que o Cuca tava utilizando ele errado, e que se o Cuca utilizasse ele da forma certa, no contexto certo, o Cabalheiro ele poderia
dá um possível retorno para o Santos. Não gosto tanto assim do Cavaleiro, não sou um defensor dele no time titular, mas a gente precisa falar o que é. A gente precisa também não só esculhambar o jogador, não só falar mal do jogador. A gente precisa também entender os contextos desse jogador, onde ele se sente melhor, onde ele se sente mais à vontade nas partidas. E aí, o Cavaleiro, ele foi titular no jogo entre Remo e Santos, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Foi titular, inclusive, no lugar do Neymar. Muita gente torceu o nariz para essa decisão do Cuca, muita gente não entendeu essa decisão do Cuca, só que a partir do momento que começa a serem ventiladas as notícias de que o Cavaleiro poderia ser titular, eu entendi na hora o que o Cuca queria fazer. E ali eu falei, bom, acho que o Cuca entendeu o contexto do Cavaleiro. Porque ficou nítido que o Santos iria dar a bola pro Remo atacar e sair nos contra-ataques. E o Cavaleiro se sentiu muito à vontade nessa partida, se sentiu muito bem nessa partida e fez o que ele sabe fazer de melhor: atacar os espaços, correr atrás das costas da marcação adversária. Foi assim que ele criou a melhor chance do Santos no jogo. Uma bola que ele recebe na velocidade, corta o zagueiro, toca no Gabriel Bontempo, ele acaba perdendo o tempo da bola, não domina tão bem, não consegue fazer o gol, ele criou uma chance clara. Até mesmo antes disso, ele já tinha criado uma boa chance na velocidade, em que ele bate fraco no canto do goleiro, o goleiro pega. Em outras duas oportunidades também, ele se apresentou como opção no contra-ataque para o Santos, em duas bolas que o Barreal recebeu pelo centro, ele disparou e deu opção pelo lado esquerdo. E o principal lance do Cavaleiro nessa partida contra o Remo foi ele ter arrumado a expulsão do zagueiro do Remo. Uma bola lançada para ele, mais uma vez ele sendo essa válvula de escape do Santos pelo lado esquerdo, disputou com o zagueiro do Remo derrubou ele, era uma chance clara de gol e o juiz expulsou o zagueiro do Remo. E aí, o segundo tempo consegue ilustrar muito bem tudo isso que eu tô falando para vocês. Não só o segundo tempo, mas a partir do momento que o Remo fica com o jogador a menos. Porque o Remo com o jogador a menos, ele não se lança mais pro campo de ataque, ele não se posta no campo de defesa do Santos, ele joga atrás da linha da bola, se defendendo, afinal de contas tá com um a menos. E aí a partida do Cavaleiro é completamente prejudicada por isso. Porque o Cavaleiro, como eu falei no início do vídeo, não tem características de um jogo mais fechado, não tem características para enfrentar um time que faz duas linhas de 4, nesse caso do Remo. O Remo fez uma linha de 5, uma linha de 4 no meio campo, e o jogo do Cavaleiro se dificultou muito, porque ele não é um jogador associativo, porque ele não tem o drible, enfim, e o jogo dele foi muito prejudicado por isso. Vamos para o segundo tempo, a mesma coisa, o Cavaleiro não conseguiu criar absolutamente nada, porque ele não tinha espaço para correr, ele não tinha espaço para atacar as costas do adversário, porque ele não tem características para enfrentar uma partida como essa. Então, é muito importante, no final das contas, nós entendermos os contextos de cada jogador antes de nós tecermos críticas, antes de nós falarmos alguma coisa. Não sou um defensor do Cavaleiro, não sou um defensor do Cavaleiro no time titular, só que muito antes de ser santista, eu gosto do jogo, eu sei apreciar o jogo. E é muito importante nós falarmos sobre contextos, sobre características, para nós entendermos como um jogador ele pode se encaixar melhor dentro do time titular do Santos. E para você que gostou desse conteúdo, para você que gosta de entender alguns contextos, algumas características de jogos também, deixa seu like, curte, comenta, compartilha, dá essa força pro canal do Camiseteiros continuar crescendo, se inscreve aí no nosso canal para que a gente possa continuar levando o Santos adiante. Fechou, rapaziada? Tamo junto.